Olá, crianças, tudo bem? Criança, hoje nós vamos aprender uma história que Jesus contou na Bíblia sobre o medo, que fala sobre o medo. E eu pergunto a vocês, vocês já sentiram medo de alguma coisa? Quando vocês ficaram com medo, o que vocês sentiram? O que vocês fizeram quando vocês ficaram com medo? E agora nós vamos aprender uma história, vamos continuar com a história que Jesus contou, né? Era uma vez, Jesus, ele estava alimentando uma multidão. E depois que ele alimentou essa multidão, ele mandou os discípulos, ordenou para os discípulos entrarem no barco e irem entraram no barco e foram no meio do lago, foram para o lago. E Jesus subiu no monte para orar. E os discípulos entraram no barco e foram para o lago. Aí Jesus ficou lá, isso eu acho que era na tardinha para a noite, né? Eu sei que Jesus ficou até tarde da noite, ele estava orando. Aí, nessa hora que ele estava orando, até tarde da noite, os discípulos, o barco começou a água bateu forte no barco, ficou batendo bem forte no barco, e os discípulos começaram a ficar com medo. E aí Jesus, nessa hora, já era umas 3 horas da manhã para 6 horas da manhã, Jesus veio ao encontro do discípulo, veio ao encontro deles andando em cima da água. Aí de longe os discípulos viram Jesus, só que eles não sabiam que era Jesus. Aí eles gritaram assustados e gritaram: é um fantasma, é um fantasma. Os discípulos todos com medo falaram isso. Aí Jesus respondeu: sou eu, Jesus. Não tenham medo, não fiquem com medo. Aí Pedro, que é um dos discípulos que estava no barco, falou para Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, diga para que eu vá ao seu encontro caminhando sobre as águas também, que eu também quero caminhar sobre as águas. Aí Jesus falou: venha, Pedro, pode vir. Aí Pedro desceu do barco e foi ao encontro de Jesus. Aí Pedro começou a andar sobre as águas. Só que a água estava batendo muito forte e Pedro ficou com medo. Pedro sentiu medo e tirou os olhos de Jesus. Aí, nisso que Pedro ficou com medo, Pedro começou a afundar. Aí ele gritou: socorro, socorro, Senhor. Aí Jesus pegou no Pedro pela mão e entrou dentro do barco, os dois no barco, e falou: não tenha medo, tenha coragem, homem de pouca fé. Não duvide, né? Pedro não era para duvidar, né, do poder de Jesus. Jesus tinha ordenado para ele caminhando, né, sobre as águas. Se ele não tivesse tirado os olhos de Jesus, ele não teria afundado. Aí Jesus entrou dentro do barco com Pedro e os outros discípulos. Aí os outros falaram: de fato, esse é o Filho de Deus, com Jesus. Esse homem acalma até as ondas do mar. Aí, crianças, eu falo para vocês. Agora eu respondo para vocês aquela pergunta do início que eu fiz. Se vocês já sentiram medo. E o que vocês fizeram quando vocês sentiram medo? Medo, a gente tem medo mesmo das coisas. E vocês devem ter tido medo já mesmo, medo de algum bichinho, medo de alguma perca, né? Mas se você colocar Deus acima de tudo, se vocês pedir ajuda de Deus, se você ter o foco em Jesus Cristo, aceitar Senhor Jesus e vocês fizerem assim: Senhor Jesus, cuida de mim, tira esse medo de mim, eu não quero ter mais medo, Senhor. Eu quero ter fé no Senhor, acreditar no Senhor.
Então, Senhor, a gente tem que colocar nossos olhos em Jesus, ter fé em Jesus, que Ele cuida de nós. É só você abrir seu coração e aceitar Senhor Jesus e dizer: Senhor, cuida de mim, não deixa eu ter mais medo de nada. E é isso, crianças.